Ko ema nyanderu tupa yandemboware kwere rejare ko petei aru akuru yugre ko aru nyachino yandereve tobe ko are petei pinyande kwai petei nyachino jare ko are tobe to impona ko ipona cheu kanyi pokore javipe ko de mirami nyachino re ko cheru tupa ko are agujevet Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam uma produção da Galeria Jader Esbel de Arte Indígena Contemporânea, em parceria com a produtora Sem Início, Sem Fim. Nietiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Jader Esbel e eu, Idjahuri Caldwell, recebemos personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecemos redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora Nietiro, Artes Indígenas em Rede. No segundo episódio da série Nietiro, Artes Indígenas em Rede, Jader Esbel entrevista Denilson Baniwa, que fala de sua trajetória no movimento indígena e inserção no mundo da arte. Ressalta a importância da arte como ferramenta de luta e mobilização ao longo da história do movimento, como meio de reivindicação de suas urgências. Ao longo da conversa, fala sobre a responsabilidade da autodeclaração identitária indígena. Começa agora o episódio Ser Indígena é Criar Algo Coletivo. Então, boa tarde a todos, a todas, a todes, ou bom dia ou boa noite, depende da hora que você puder acompanhar, né? Essa série de podcasts que nós batizamos de Nyanshiro ou Artes em Redes, né? De lembrar aqui que a palavra Nyanshiro é do povo Guarani, né? Da língua Guarani, e quem nos presenteou, quem nos licenciou com essa palavra para fazer aí a nossa canoa desse projeto foi o parente professor Jerônimo, né? Lá de Porto Alegre. E hoje a gente tem uma participação especialíssima, assim como todas as outras participações, lembrando que esses podcasts têm 10 séries, né? São 10 volumes, 10 edições, então se você acompanhar essa, gostar, né? Procure conhecer toda a série e também entender um pouco mais do que seria a relação dos indígenas com as artes e também conferir um pouco o trabalho de cada um dos 10 entrevistados, né, e o tamanho, a grandeza de cada, né, de cada atividade dessa. E aí eu queria dar as boas-vindas ao parente Denilson Baniwa, né? Denilson Baniwa hoje é um dos grandes, né, nomes dessa arte indígena contemporânea que está aí no circuito, uma pessoa fundamental, né, para todo esse movimento que não poderia deixar de estar conosco, né, nesse projeto que busca aprofundar um pouquinho as discussões a respeito do quão é especial, né, o trabalho em redes, né? O serviço que a gente faz dentro dessa ideia do que seria o sistema da arte entre nós, povos indígenas. Então, ao mesmo tempo que eu dou boas-vindas para o Denilson, eu queria que ele contasse para a gente um pouco da sua trajetória e, especialmente, em alguns trabalhos que ele tem atuado como curador, né? E aí, ao longo da conversa, a gente vai descobrindo mais um pouco da potência que é o trabalho do Denilson Baniwa. Bem-vindo, Denilson. Oi. Primeiro, obrigado pelo convite para essa conversa.
né? Um abraço para todo mundo aí que estiver escutando nesse mundo ou em outros mundos. Então, falar da trajetória, né? Eu nasci e cresci na terra do Médio Rio Negro e, assim, minha vida toda foi no Rio Negro, tanto no Alto, no Médio e no Baixo Rio Negro, no Amazonas, por conta do movimento indígena, por conta... enfim, né, de todos os meus parentes, amigos serem de lá. Quando eu vim para a cidade, primeira vez que fui para Manaus, foi para ir para a universidade e também para continuar o trabalho no movimento indígena e tudo. Até então, eu não entendia o que era arte e tudo, apesar de desenhar, enfim, de gostar de arte e tudo, eu não tinha ideia da potência que era o trabalho do artista, nem sequer como que um artista vive, assim, é tudo um mundo meio mágico para mim. E quando tive a primeira vez contato com arte, como chama nesse sistema do mercado da arte, no sistema de exposições, de mostras, enfim, foi já numa grande exposição, né? Já tinha feito algumas exposições solo, mas nunca tinha sido na dimensão que foi a exposição de Olga Taporã no Museu de Arte do Rio. Foi uma exposição com quase 100 artistas indígenas, com curadores grandes do Brasil e uma curadora indígena, que foi a Sandra Benites Guarani. Mas isso me interessou bastante porque foi a primeira vez que eu consegui pensar sobre tornar da arte uma ferramenta de luta ao lado do que eu já fazia no movimento indígena. E desde lá, né, das discussões, das provocações, enfim, a gente acabou conseguindo um espaço junto com outros parentes, né, que já estavam lá, tipo você, Jaida, o Iban, a Arissana, que já tinham participado antes de outras mostras, exposições, inclusive da Mira, né, em Minas Gerais, que foi uma exposição também gigantesca. Acabou que a gente foi se encontrando e conversando sobre esse mundo da arte e como que a gente poderia trabalhar nele e desenvolver uma linguagem, um discurso, uma poética, seja lá como se fala o que a gente faz. Bom, então desde o Olga Taporã foram alguns momentos assim que me deu condições de continuar em frente, né? A primeira vez foi no encontro de arte na PUC de Campinas. Depois foi alguns convites para exposições no Rio e em São Paulo. E acho que um ponto de virada assim foi quando na 33ª Bienal eu acabei entrando na Bienal e provoquei um certo rebuliço ali que chamou atenção para o meu trabalho, enfim, para o que eu estava fazendo no momento, junto contigo, Jair, e com outros, né, outros parentas. Mas dali foi que comecei a levar mais a sério assim, a ideia, porque até então eu estava levando muito, né, não que eu não levasse a sério, mas eu estava levando muito, né, fazendo o trabalho, só curtindo o momento. Depois disso eu comecei a pensar sério assim, como é que essas coisas movimentariam. E de lá para cá consegui organizar junto com o Pedro Dangrela da UF uma exposição chamada Reantropofagia, onde eu chamei vários artistas aldeados e outros autodeclarados para uma exposição como uma forma de provocação assim, ao mundo da arte. Depois, outras exposições
que eu fiz curadoria com a Catarina Duncan no Solar dos Abacaxis. Foram pelo menos 2 ou 3 exposições lá. Depois no Centro de Arte da Leoticica e outros, né? Até chegar nesse momento que a gente já está um pouco mais estabelecido e conseguindo condições de trabalhar só da arte, né? Só da arte. Acho que já fazia isso já há algum tempo, mas hoje eu consigo me manter mesmo só do trabalho de artista e pensando curadoria como um meio de aumentar, né, a possibilidade da arte indígena ser expandida ainda mais, né? Com outros artistas indígenas, com outras linguagens, com outros pensamentos, assim. Muito bem, Denilson. Parabéns, uma trajetória belíssima, né? E vamos, assim, tentar fazer uma transversalidade na nossa conversa que nos proporcione, por exemplo, pensar como que o nosso trabalho de arte pode apoiar, por exemplo, essas lutas que estão sempre acontecendo e esse caso que está ficando bastante noticiado, né, que é o retorno dos garimpos para a terra Yanomami, né? Fico pensando assim, para além da tentativa de formar novos aliados, né, levando a luta, né, para cada vez mais dentro de uma ideia de sociedade, tentando fazer aí não exatamente uma sensibilização, mas uma empatia, né, para que as pessoas apoiem a luta como uma coisa maior, né? Então, considerando a trajetória, né, desde quando, queria te dizer que a gente fez uma projeção em São Paulo, agora eu e a Dayara, liguei para o Paulo Fluxos, né, nosso parceiro dos Jatos de Luz, e aí ele topou fazer uma noite com a gente, que a Dayara estava muito afim, foi maravilhoso. Aí ele estava relembrando que te conheceu lá no São Gabriel, com uns 16 anos, quando foi acho que uma das primeiras vezes que tinha deixado a comunidade para fazer um curso de comunicação, né, na área de rádio, acredito. E aí tem toda essa memória, né, de como a gente vem se formando na luta e tal, e ver que muita coisa avança, mas muita coisa não consegue mesmo avançar, né? Meio que estagnou ali a coisa da questão dos direitos, né? E aí, como a gente poderia relacionar o trabalho de arte com essa questão da militância, né? Você tem umas experiências com rádio, também com a Rádio Yandê, enfim, mas precisa ampliar e cobrar, né, cada vez mais o cumprimento das leis, enfim. Sim. Essa história com o Paulinho Fluxo é muito, muito doida. Realmente, a gente tem a mesma idade e tudo, e o pai dele é um grande... um professor, um dos mais importantes professores da USP e tudo, e na época ele foi dar esse curso de comunicação e multimeios lá, e eu e o Paulo nos conhecemos, mas não, né, nem ninguém lembrava um do outro, até que uma foto, né, eu não sei se minha ou dele, que a gente lembrou daquele momento falando assim, eu tava lá, eu também tava lá, eu era essa pessoa e tudo, muito doido, encontrar ele em São Paulo, e hoje a gente está trabalhando junto de novo, né, na projeção de luz e tudo. Isso é muito legal, porque mostra que certos aliados, né, certas parcerias perduram por muito tempo, assim. Na questão da arte, como essa ferramenta de luta direta, se posso dizer assim, já temos alguns exemplos que super funcionaram, né, no Brasil. E fora do Brasil também, se a gente pensa, por exemplo, lá dos parentes mexicanos, né, lá dos zapatistas, como que eles usam a arte como ferramenta de luta, né, de campanha, de sensibilização, enfim, tudo. E no Brasil aconteceu já isso há um tempo, na própria questão do garimpo Yanomami, das primeiras vezes, quando a Cláudia começou com as fotografias lá de denúncia, eu lembro que foi uma época de muito ativismo,
né, por parte de pessoas indígenas que hoje caminham com a gente também, né, como o Ailton, o Álvaro Tucano e tudo. Eu lembro não de ter vivido, mas eu lembro de por fotos, né, por relatos, por histórias contadas, que a arte foi muito importante, tanto é que tinham performance em praça pública, pedindo assinatura, tinha produção de artes, né, de panfletagem, com cartazes, faixas, bandeiras, tudo pintado à mão, em prol da luta Yanomami, né, pela demarcação da terra, pela saída dos garimpeiros e tudo. Então, infelizmente, a gente chega num momento que está muito parecido com aquela época, né, dos anos 70, 80, até início dos 90, né? Infelizmente, voltamos a uma época que é necessário, de novo, ter essas grandes campanhas e mobilizações e tudo, e que eu vejo que a arte pode ser muito útil, né? Como ferramenta de luta mesmo, como ferramenta de conseguir aliados, de conseguir a sensibilidade, de conseguir, inclusive, conseguir uma mobilização muito maior do que só a gente enquanto indígena, juntando outras pessoas. Penso, por exemplo, que o teu trabalho, né, que fala sobre mineração e tudo, o trabalho da Dayara, fala sobre os rios, alguns trabalhos meus falando sobre mineração ou sobre envenenamento, né, por agrotóxicos e tudo, pode ser um bom caminho para a gente trabalhar, né, trabalhar ações, né, que ajudem de alguma forma a luta dos Yanomamis, mas a luta dos Guaranis, de outros povos. Enfim, em resumo, eu penso que a arte, né, indígena hoje pode ser uma grande aliada, né, se a gente se juntar para mobilizar que ela seja, né? Assim como foi nos anos 80 mesmo, com o pessoal. Eu lembro de ter visto vídeos e fotos, né, que de muitas obras como isso, né, como faixas gigantes. Hoje voltou a ser muito usado as faixas, né, grandes faixas, bandeiras, enfim. Isso a galera indígena já fazia nos anos 80, então hoje a gente sabe que funciona. Demorado e longo e contínuo. Agora, Danilo, se você é uma pessoa que gosta de polêmicas e tal, e de uma certa forma até incentiva isso, né? Essa coisa da polêmica como um campo de atuação mesmo, né? De uma crítica, não deixa de ser bem-humorada, sarcástica, enfim, né? Porque de fato precisa levar para o bom humor muitas questões. Mas aí a nossa série de podcast, ela trata dessa questão, né, das artes em redes, artes indígenas em redes, e aí uma das questões que a gente tem observado muito enquanto uma pessoa que está dentro e tenta acompanhar os movimentos disso, né, que tem a ver com essa coisa da apropriação e da autodeclaração, né? Então, sem muito querer apontar para onde vai essa coisa, para onde vai, né, essa questão dessa relação no campo artístico e no campo da identidade, né, e a galera já na prática exercitando isso, né, essa reivindicação dessa identidade, esse usufruto de pertencimento e tal, e outra complexidade que causa, né, no próprio povo constituído, organizado, essa questão dos autos declarados, né? É uma situação que me instiga muito a pensar, né, quão delicado é essa questão, porque a gente sabe que o trabalho que a gente vem fazendo acaba desenvolvendo isso, né, nas pessoas, e depois a gente meio que se acha assim, aliás, a gente se vê numa situação de como não ter que acolher, né, um pouco isso. Falando um pouco daquela ideia do Pequeno Príncipe, né, que diz que você é responsável pelo que você cativa, né? Queria que você falasse um pouco pra gente o que você vê, como você pensa, muito abertamente. Tá.
Tá, esse é um tema um pouco não é muito tabu ainda no Brasil, né? Eu vejo, ainda é também fora do Brasil, eu vejo, tipo, Estados Unidos e Canadá, uma briga enorme de a gente vai recortar para o lado da arte, né? Uma briga enorme lá de até artistas que são proibidos por lei de se declarar indígena, assim, né? Que o povo não reconhece e tudo. É uma coisa. Isso tem acontecido no Brasil também, né? Vários povos que fazem cartas públicas falando que fulano de tal não é daquele povo, e para ele parar de falar que é daquele povo. Enfim, é uma confusão. Que, de certa maneira, eu até apoio isso. Eu acho que se o povo, né, o povo se reúne e faz uma carta falando que fulano de tal não é indígena, é um modo de posicionamento também, né? Mas penso também do tipo que é uma questão complexa por causa da formação do Brasil, né? A gente está falando de um país super colonizado, que não teve uma independência por vontade popular, foi por vontade do rei, né? O rei quis criar a independência do Brasil, e sempre foi gerada essa coisa das 3 raças fundadoras do país, né? Um país miscigenado, naquele livro lá, Casa Grande e Senzala, né? Das raças vivendo em harmonia e tudo, e criou certos significados de pessoas, de identidades, que para mim não faz muito sentido, né? Enfim, de maneira prática, eu concordo com a autodeclaração, né? Acho que qualquer pessoa pode se declarar indígena, porém, né, já que você se declara indígena, você tem que bancar o que é ser indígena, porque ser indígena não é só se declarar e ficar postando fotos no Instagram, ficar postando fotos pintadas ou com cocares e adereços, né, bonitinho. Ser indígena é muito mais do que uma aparência, muito mais do que se dizer índio, né? Em primeiro lugar, se a gente for olhar a Constituição, indígena é tudo aquilo, são aquelas pessoas que a comunidade reconhece. Se nenhuma comunidade te reconhece, meu amigo, minha amiga, calma lá, né? Espera aí, vamos com calma nisso, né? Porque a gente não pode chegar na casa, em qualquer casa, né? E já ir sentando no sofá ou na cadeira ou deitando na rede dono da casa. A gente chega de mansinho. Então, se eu me descubro índio hoje, parabéns, acho que é um grande passo a ser tomado num reconhecimento identitário da pessoa. Mas não é se reconhecer índio hoje e depois querer fazer revolução indígena sem antes ter passado por nenhum processo indígena. Isso é o que eu penso, assim, né? É ok você se declarar, mas não é ok, por exemplo, você atropelar indígenas que estão na luta há muito mais tempo, né? Não é ok ultrapassar indígenas que estão em contextos piores do que essa pessoa está, né? Porque, claro, eu sei que quem está na cidade, apesar das dificuldades da cidade, está muito melhor do que quem está na aldeia, né? É muito mais fácil, por exemplo, hoje, um autodeclarado conseguir uma exposição de arte do que um artista indígena, uma artista indígena que viva na aldeia. Então, autodeclarados precisam se ligar nisso, assim, né? Eu não vou impedir ninguém de se autodeclarar, mas, por favor, tenham um bom senso e consciência de que você é autodeclarado e teu papel enquanto autodeclarado é, primeiro, aprender a ser índio e, segundo, apoiar indígenas que vivam em comunidade que não têm tanto conhecimento quanto você, né? Agora, fantasiar um índio, né? Porra, assim, eu acho muito doido que as pessoas hoje querem ser índios, assim. Eu queria ter nascido suíço, alemão, sei lá o quê. Porque ser índio, me desculpa o palavra, mas ser índio é foda, sabe? Dos vários sentidos. É foda porque é incrível ser índio, mas é foda porque a gente tá fudido o tempo todo, assim, tá ferrado. Sabe? É muito ruim ser índio no Brasil. Eu preferia não ter sido índio,
Mas já que eu nasci, eu aceito ser Baniwa, ser o que eu nasci e vou lutar por isso, assim. Mas não é uma coisa assim de ser bonitinho, sabe? Ser índio, me parece hoje, para algumas pessoas, que é quase como um status, sabe? Um status no Instagram ou no Facebook. Isso eu acho horrível, sabe? Inclusive, alguns autodeclarados alimentam uma certa... como é que é? Exotismo em relação ao que é índio, né? Porque enquanto, sei lá, os Guarani estão vivendo na beira das estradas usando roupas doadas, né? Essa pessoa fica postando, ou essas pessoas ficam postando fotos no Instagram bonitinho, como se ser índio no Brasil fosse hype, fosse legal, né? E tudo. E pior ainda, e aí aí vindo para a arte, enquanto artistas que vivem em comunidade, na aldeia, ou artistas que não falam português direito, estão há uma dezena de anos trabalhando com pintura, com desenho e tudo, né? Eu vejo vários artistas no Oiapoque, no Acre, no Amazonas mesmo, que estão lutando há muito tempo, aí chega um autodeclarado e começa a ocupar o espaço todo, um espaço que já era muito raro, né? E começa a dominar esse lugar. Enfim, ser índio ou ser indígena é criar um espaço coletivo, né? E não vejo isso de certos autodeclarados. Nada contra. Bem, eu gostei dessa frase aí, vou botar aspas aqui no nosso podcast. Como é que é? Ser índio é criar, né? Algo coletivo, muito bem, entendeu? Criar algo coletivo, não é assim, sabe? Gente branca que trabalha pelo ego, né? Por si só, pela sua carreira, pelo seu trabalho e tudo. Gente indígena, pelo que eu conheço, assim, né? Trabalha por algo mais coletivo, trabalha por uma coletividade. Maravilha, Denilson. Sempre muito assertivas as suas colocações. Eu não queria polêmica, tá aí sua polêmica. Muito bem, esse assunto é um assunto que não vai cessar tão cedo, né? E é para onde deve caminhar mesmo a complexidade, né? Essa coisa da arte como provocação, ela vai dar nisso mesmo. E é isso mesmo, porque a arte acaba sendo, né? Bom, para os parentes que estão acompanhando esse processo aqui, ela é esse negocinho, né? Que tem 4 letras e tal. A gente não sabe muito bem o que é, para que serve, mas aí a gente está vindo com muito, muito cuidado, muita atenção, tentando descobrir aqui, né? Nesse mundo branco. A gente sabe para que servem as nossas artes, né? A gente sabe muito bem. As puçangos, feitiços, maestria em tudo, né? Aquelas preparos de alimentos que só as mulheres geralmente sabem fazer e tal. São muitas artes e as nossas aplicações, né? Dentro disso. A gente tem buscado compreender isso. Mas aí a gente vem caminhando para o rumo da Arapuca do Branco, né? Que é esse lugar da arte, a galeria, o museu, enfim. E aí é hora da gente ilustrar, né, aquela relação lá da hora da onça beber água. Então, eu acho que é interessante. E aí uma das questões que eu tenho buscado colocar com bastante firmeza, né, nesse diálogo, nessa abordagem com essa turma, é essa questão da coisa aí mais pro lado da prática, né? Assim, as urgências, os focos, enfim. E aí, queria que tu apontasse para a gente, se possível, alguns caminhos práticos, né, para essa turma que vive arrodeando as nossas palestras, nossos encontros, com seus caderninhos na mão. Uhum. Uma das coisas que serve até para os autodeclarados é o seguinte: quem quer ajudar, ajuda, né? Não fica só falando que é bonitinho ou qualquer coisa. Para fazer, usando uma metáfora aqui da arte como uma grande roça, para fazer uma roça, não é só plantar a mandioca, né, a banana, o cará, não é só isso.
tem que derrubar a árvore, tem que cortar a árvore, tem que calejar a mão, furar o pé no espinho, né? Botar fogo, fazer um monte de trabalho para no final plantar e quem sabe colher os frutos, né? Tem gente que nem vai colher os frutos da roça. Essa é a verdade. Então, se a galera das anotações, né, quer ajudar, então tem que botar a mão na massa junto com a gente para ver como que é difícil fazer a coisa. E depois tem que comprar o trabalho também. Como é que é apoiar o artista indígena se não tem nenhum A4 na sua casa? Tem que comprar e ajudar a ajudar o trânsito desse trabalho, né? Ajudar a divulgação, o compartilhamento e tudo. E mais, assim, não estar nem atrás, nem na frente, estar do lado, caminhar juntos na construção dessa roça da arte, né? E aí fico pensando, por exemplo, em algumas pessoas com quem eu tenho trabalhado e que têm se mostrado assim grandes parceiros, porque na verdade o que a gente precisa, né, nesse mundo é de parceria, né? É dessa gente que tenta se colocar no nosso lugar para entender a gente, mas que não tenta se colocar no nosso lugar para tomar nosso lugar, né? Porque também tem desses. Mas, por exemplo, o trabalho que a Paula tem feito é um trabalho que está sendo bem legal, porque ela tá junto, né, na caminhada, ela sabe a dificuldade das coisas, né? Outras pessoas também. Então, penso que tem algumas coisas que podem ser observadas se o não indígena quer ajudar. Primeiro, saiba quem é a gente, né? Escute o que a gente tem que falar, ajude a gente a encontrar soluções, né, para melhorar nosso trabalho ou para ajudar de alguma forma os nossos projetos, e depois seja parceiro em todos os momentos, não só nos momentos que estamos bem, né? Que aí é muito fácil. E aí o resto a gente vai construindo juntos, porque de fato essa nova linguagem ou esse novo momento que a arte indígena está vivendo no Brasil é muito nova, assim, né? A gente não sabe ainda quais são as respostas e quais são os jeitos certos de fazer as coisas. A gente está construindo, e como toda construção, é muito calo na mão. É muito calo na mão e suor. Então, tem gente que nos ajude a derrubar esse mato da arte ocidental para construir uma arte indígena. É bem legal. Bem, Denilson, o seu trabalho, assim como os meus, da Yara, do Gustavo Caboclo, enfim, são trabalhos que começam a entrar para o acervo dos museus aqui no Brasil, né? E por outro lado, eu acredito, Denilson, que a gente vive enquanto artistas protagonistas desse tempo, dessa ideia da ocupação desses espaços que a gente tem que manter. Não sei se seria uma ideia também de a gente criar as nossas próprias instituições mesmo para cuidar desses acervos, né? Para que a gente, pelo menos, pense que se é para se encaixotar alguma coisa nossa, que seja nós mesmos a encaixotar, né? Não sei o que tu pensa disso, assim, do cuidado que a gente deve ter enquanto artistas minimamente conscientes dessa complexidade colonial e não deixar que esses museus tomem de conta, assim como esses galeristas particulares ou colecionadores particulares tenham mais patrimônio nosso que nós. Isso é uma questão que eu tenho me preocupado bastante, né? De por onde que meu trabalho circula e por onde que os trabalhos indígenas estão circulando e quais são as motivações, né, para isso. É uma coisa que me preocupa bastante, porque eu vejo hoje certas pessoas que cresceram ou que enriqueceram com a comercialização, sei lá como chama, com a venda de obras de arte, e que hoje largaram, né,
tudo que estavam fazendo com outras artes e estão vindo com muita vontade para cima da arte indígena. Eu acho legal por um momento, por um certo aspecto, porque dá a possibilidade da gente conseguir uma grana. Isso é muito verdade, porque a gente precisa de dinheiro, né? Não vamos ser bobos aqui, achar que a gente consegue pagar os boletos, né, sem dinheiro, que não dá certo. Mas, por outro lado, eu fico com medo de que será que meu trabalho está alimentando esse lobby artístico, ou essa sonegação fiscal, ou essa ideia de arte, né, como apenas um mercado mesmo, né? E que retorno eu dou para outros artistas indígenas e para a minha própria comunidade. Isso é uma coisa que eu tenho pensado. E pensado também sobre como que essas instituições estão adquirindo ou guardando essas obras, né? Eu sei que acervo particular é particular, vai para a casa da pessoa, para o galpão da pessoa, e vai ficar lá guardado como se fosse uma conta poupança, né? E quando ele precisar, ele pode sacar esse dinheiro e usar. Mas as instituições, como um todo, né? Principalmente instituições públicas, o meu interesse é que elas tornem os trabalhos da arte indígena como peças, de certa forma, educativas, né? Que o acervo sirva não só para exposição, mas para debates sobre questões que a gente quer falar, né? Como, por exemplo, demarcação de terra, saúde, educação diferenciada, e que essas instituições também possam fomentar projetos com esses artistas indígenas, né? Que não sejam só exposições, por exemplo. Tenho pensado trabalhar com instituições aqui no Rio de Janeiro, né? Que a gente pense, por exemplo, que se me convidam para fazer um trabalho, eu possa, durante o trabalho, criar um curso de língua guarani, por exemplo, no Rio de Janeiro. Isso é uma forma do meu trabalho, né, ser ao mesmo tempo uma obra de arte, que é uma escola, e dê um retorno para a comunidade e provoque também o que é educação, o que é idioma brasileiro, enfim. Tenho pensado isso, assim, nessas instituições como lugares de criação de outras metodologias, né? Ou de metodologias que não sejam só exposições. Agora, para acervos de galerias e de colecionadores particulares, aí eu entendo que é uma outra situação, né? Porque aí a gente já vai cair mesmo no que é o mercado, né? No que é leilão, no que é venda, repasse, no que é a precificação, no que inclusive a inflação, né? E aí é preciso ter cuidado pelo menos como eu vejo, é preciso ter um cuidado só para que essa inflação não seja maior do que a nossa capacidade de manutenção do nosso esquema, né, de pensar a produção de arte indígena, e que ao mesmo tempo também não seja uma barreira para outros indígenas, né? Porque, não sei, de repente, pensando aqui, né, se uma galeria fecha com um artista indígena, que ela consiga abrir espaço para outros artistas indígenas. Senão vai ser aquela ideia do já tenho meu artista indígena, ou já tenho meu cartel indígena e não preciso mais chamar mais nenhum artista indígena, porque o meu leque desse tipo de artista já está cheio. Isso aconteceu muito com
com artistas negros, com artistas trans, né? E isso aconteceu bastante. E eu tenho um certo receio, um cuidado de que isso não aconteça com artistas indígenas. Mas, num todo, é um caminho que a gente vai ter que fazer, querendo ou não, né? Se a gente quiser se manter produzindo e ativo, a gente vai ter que entrar em algum tipo desse sistema. Mas é bom que pelo menos a gente já esteja pensando nessas armadilhas e como desmontar essas armadilhas. Bem, então você tocou no ponto fundamental, que é esse trabalho coletivo, né, em rede mesmo, e dentro dessa consciência de que a arte é parte da luta, né? Ela é parte da luta, ela não chega a ser a luta em si, né? Mas ela é uma ferramenta a mais da luta. E aí a gente tem acompanhado isso, eu tenho buscado acompanhar isso de perto, né? Desde que a Bienal me convidou, eu tenho insistido, né, para que se abrisse espaço para mais indígenas ali, e foi uma construção mesmo pedagógica de abraçar mesmo os curadores e fazer esse acompanhamento beabá mesmo, bem básico e tal. Eu queria até destacar a humildade, né, do Jacopo e do Paulo Miada, que tiveram bastante escuta nesse processo, e, enfim, e hoje a gente pode contar aí na participação da Sueli Machacali e toda a sua comunidade, né, dentro da Bienal, a própria Dayara Tucano, o Emerson, que está nesse processo, né, dos autodeclarados, nesse processo da busca da identidade, da conexão, e ao mesmo tempo já pratica, né, uma arte muito potente e tal. E o Gustavo Caboclo também, né, que ilustra muito nesse movimento histórico do deslocamento forçado dos indígenas, né? A própria história da mãe, que acaba, por meio do trabalho do filho, de uma certa forma, se revelando, né? Se compreendendo também enquanto artista. Então, a arte, ela tem feito esse trabalho. Eu acho que se a gente tiver o cuidado que a gente vem tendo, né, de estar em todos os espaços, né? Queria destacar aqui também que a gente, de uma certa forma, tem tido uma repercussão boa nas revistas, né, de arte. A gente tem emplacado aí boas matérias e acredito que a gente já tenha conseguido, né, dizer que a gente realmente não está de brincadeira, que a gente está levando o trabalho a sério, que a gente tem a mínima consciência do que a gente está fazendo e tal. E isso tem feito aí a diferença, né? Vou ilustrar aqui um exemplo dessa conexão, né, que a gente está buscando e querendo manter, ampliar, para não deixar a nossa arte cair no modismo, né? Essa coisa o caso da revista Select, né, um direito de resposta, basicamente, vamos usar essa palavra, para que eles compreendam, né, que não tem de fato necessidade de escrever coisas sobre nós, sendo que nós podemos responder por nós mesmos, né? Não dá mais para sustentar essa exotização, né, que a gente vem vivendo há muito tempo. Então, eu acho que a gente tem conseguido estar na academia, né? Tem a própria Paula Berbert, da qual ela já declarou que tu também é um dos orientadores dela, né? Tem essa experiência com a academia, né? De entender que a responsabilidade nossa é acompanhar isso dentro da academia, esse pensamento, né? Porque que essa turma anda escrevendo sobre o nosso trabalho, sobre o nosso povo, e começar a sonhar, a levar essa relação para uma ideia de coautoria, né, de autoria compartilhada, e até mesmo, por que não, essa questão da titulação compartilhada também, né, onde esses professores indígenas, ao final do curso, também sejam titulados, reconhecidos como doutores, né. Então, são caminhos que a gente vê que tem muito a se percorrer, né, em todos os campos mesmo. E aí eu queria, assim, que tu narrasse um pouco a tua colaboração, né, com essa experiência lá da Universidade de Campinas e tal, e como é que estão teus projetos aí nesse campo de colocar no formato de livros as tuas ideias também. Como eu estava dizendo, o meu trabalho ele tem
ele tem uma partida do movimento indígena. Por mais que eu não esteja no movimento indígena atuando agora, a minha tática, o meu processo, ele é a partir do que eu aprendi no movimento indígena. A ida para Campinas, por exemplo, que a primeira vez foi para dar uma palestra sobre arte indígena contemporânea, e aí o que eu fiz foi apresentar um panorama de artistas que eu conhecia, com quem eu andava, que estava você, Dayara, nessa minha apresentação, que eu chamei de artistas e pajés, né? Do artista indígena como se fosse ou se é um pajé que movimenta mundos e cosmos e tudo. E depois daí já fui convidado para fazer uma pintura na escola, no IFISC, né? Na Escola de Filosofias e Humanidades lá da Unicamp. E como o meu processo ele é ligado já ao movimento indígena, então já chegando lá, por exemplo, já fui conversando com os alunos que estavam lá, com outros professores que trabalharam no Rio Negro e tudo, e estava no processo de discussão sobre o acesso de indígenas na universidade, né? Então, eu utilizei o meu trabalho para já está provocando essa entrada de alunos indígenas na universidade. O que foi muito feliz, assim, junto com outras pessoas também, né, como o Daniel Munduruku e o próprio Ailton Krenak, né, o grande Ailton, que foi lá também para falar, foram pessoas que movimentaram para que hoje alunos indígenas sejam aceitos na Unicamp e tudo. Inclusive, alguns alunos indígenas estão no curso de artes lá da Unicamp. Isso é muito interessante. Mas durante a pintura desse mural, foi quando começou a mostrar a presença indígena de fato lá na Unicamp, né? Porque iam vários parentes do Rio Negro, de outras regiões, para lá ajudar a pintar, movimentar, cantar música, se reunir. No final, a gente fez um grande tabucuri lá, festa com caxiri, e da Murida, como chama, né? Enfim, Quiampira, né? Que mostrou que existia uma presença indígena na Unicamp que estava apagada. E isso, de certa maneira, também é o que eu sempre falo, que o nosso trabalho ele é essas puçangas, né? Esses feitiços que movimentam o mundo. E existem vários tipos de puçangas nesse cosmos. E uma das puçangas é a arte, outra é a escrita, né? Que isso também é muito interessante, porque eu não tinha planos de escrever nada, assim, eu nem me considero escritor nem nada, escrevo mal pra caramba, mal sei falar português, quanto mais escrever. Mas aconteceu uma coisa interessante, né? Conversando com uma amiga, a Jamile, estava pensando na falta que tem hoje, né, de material de apoio para quem quer pesquisar arte indígena. Então, quem quer pesquisar arte indígena hoje no Brasil precisa recorrer a artigos, a textos publicados por pesquisadores não indígenas, né? Sejam eles amigos ou não nosso. Não tem nenhum texto assim publicado em grande escala, não sei nas nossas redes sociais, enfim, nos blogs e algumas entrevistas, mas não tem nenhum livro ou um texto que possa ser referenciado para quem estuda arte indígena hoje. E aí, pensando com ela isso, acho que a puçanga foi lançada no mundo, né? E se criou sozinha ali essa puçanga. Até que uma outra amiga nossa um dia ligou e falou: olha, recebi aqui o convite de tal editora para publicar um livro, enfim, com algumas coisas no mesmo estilo do que foi do Ailton, né? Que está dando super certo esse formato. O formato ele é fácil de transportar, fácil de ler, tudo, e movimenta outras coisas.
Falei, beleza, né? Vamos tentar fazer esse desafio aí. E acabou que esse convite virou uma espécie de coleção, né? Que vai ter outros autores juntos. Eu acho isso incrível, porque penso que finalmente a gente vai ter um lugar para falar só sobre arte indígena, né? Só sobre produção de arte indígena, desde o que a gente, da nossa produção mesmo, desde o que a gente entende por arte, ou como pensa esse espaço que a gente está atuando, enfim. E aí vai ter, a ideia é ter alguns autores, né? E esse livro está se desenvolvendo dessa maneira, como uma grande puçanga, né? Feita por palavras. Vamos ver se vai dar certo essa loucura aí. Muito bem, Denilson Baniwa, o nosso parente Iban Runicuim, do coletivo Macu, ele lançou um tempo atrás aí uma ideia, né, uma prática dele, que é vender telas e comprar terra, né? Para o Iban, ele tem essa ideia do projeto da escola e de comprar terras fora da reserva para fazer mesmo seu laboratório, né? Então, são laboratórios de múltiplas pesquisas e tal, e isso é muito interessante. Então, essa pergunta, mas por que fora da terra indígena, né? Porque a terra indígena não é dos indígenas, de fato, né? Acho que está já mais do que na hora da gente cair nessa realidade, né? A gente não tem, de fato, autonomia sobre o nosso território. Está longe disso, né? E aí a arte traz de novo mais um caso de complexidade, né, para a gente, de dimensão da nossa realidade, o que interessa para o nosso mundo, né? E aí o coletivo Macu, ele tem essa experiência fantástica lá no Acre, que é reviver mesmo várias práticas, né, várias relações com o território, com a terra mesmo, essa intimidade e tal, que, como eu falei, não dá para viver, né, no nosso território. Qualquer lugar que seja, é muito complexo, né, você estabelecer de fato uma prática cultural dentro de um território demarcado. E agora a gente está tendo um outro exemplo dessa possível ação, né, que é a aquisição. Está se estudando isso, né, a aquisição de uma terra para o povo Machacali da Sueli e do Israel, né, que são as lideranças, junto com, acho que 90 e poucas famílias que estão, né, nesse deslocamento aí, saindo de uma comunidade que, basicamente, em resumo, aceitou a igreja evangélica, né, o cristianismo, a evangelização, enfim, a catequização. E aí também é um exemplo, né, de resistência, onde a arte e a cultura se juntam e trazem mais uma vez para nós, né, essa complexidade e essa possibilidade que a arte acaba tendo de dar uma solução para essa questão. E isso subverte muito, sei lá se subverte, mas isso movimenta muito a natureza mesmo do que seria o movimento indígena, né, essa briga pelo direito garantido da terra. E quando a gente não tem isso, né, mais garantido em lugar nenhum, a gente acaba vendo a aquisição de terra como uma alternativa, né, que passa por essa questão do capitalismo, da monetarização de alguma coisa, mas que lá na frente ele tem um caráter muito mais, né, essencial, que é essa devolver a vida para toda uma comunidade e dentro de um contexto de não colonização, né, de não aceitar essa colonização toda. Isso é muito, muito interessante. Acabou que daqui a pouco eu também vou ter uma reunião com um amigo aqui, que eu vou adotar dele um pedaço de terra bem bonito, preservado ali também, né? Esse dinheiro também é fruto da arte, é uma terra para preservar e para receber pensadores alternativos, digamos assim. E aí queria saber assim, o que tu está pensando em investir, o que tu investe de ideia e até dinheiro mesmo.
Sei que tá rolando um dinheirinho aí, Denilson Banil não tá barato, é bom comprar logo o seu, aliás. Sim, eu acho incrível, primeiro, né, a ideia do IBAN, da turma do Macu, do vendo tela para comprar terra, né? Tanto é que deu certo, né? Ele comprou a terra que ele estava querendo e tudo. Acho incrível que outros indígenas tenham vislumbrado a possibilidade de comprar terra para fora da aldeia para expandir a ocupação, enfim, inclusive super apoiando os Machacali aí, né? O Israel, o Sueli, a galera toda. Minha ideia no momento é estar ajudando mais o meu povo, né? E ali no Rio Negro as terras todas são demarcadas, ou a maioria são demarcadas, e o que não são demarcadas são parques, são reservas ecológicas, enfim. O que eu tenho tentado investir o meu esforço, né, agora é com escola, com educação, né, com ajuda na educação. Tem uma coisa bem específica, assim, por conta da pandemia, mas não era meu plano, né? Por conta da pandemia, acabei que fui colocando assim, né, grana que meio que vendo tela para comprar oxigênio, remédio e leitos, assim, né? Então, na pandemia, eu pude tá ajudando nesse sentido, assim, mas foi bem específico por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, eu estaria investindo só diretamente em educação, porque penso que manter as escolas indígenas da região é criar possibilidades para que para que se desenvolva coisas mais interessantes, né? Porque sair, não quero, por exemplo, que meus parentes, meus sobrinhos, sobrinhas e conhecidos, enfim, e filhos de conhecidos precisem sair da comunidade ou da aldeia para estudar fora, né? Porque sair da comunidade e estudar fora foi o que eu fiz e não deu muito certo, assim, né? É muito, assim, né? Poderia não estar vivo agora, por exemplo, né? De tão ruim que é sair da comunidade, ainda mais sozinho, e viver, tentar estudar fora. E agora, com a parceria com a Unicamp, com a Universidade do Estado do Amazonas, com a Universidade Federal do Amazonas, é possível estudar na comunidade e já fazer o pré-vestibular direto depois, né? Então, o meu interesse hoje, assim, de investimento, para além das coisas pessoais, claro, é investir em educação, né? Investir em escola indígena. Então, a gente está trabalhando com a escola Banil Curipaco. Agora mesmo, a gente estava trabalhando com um outro parceiro numa escola Carajá, em Tocantins, e pensando nesse sentido, ajudar as escolas indígenas a se manterem e a criar um sistema de educação que seja legal, né? que seja inclusive autossustentável, assim, né? Para quem não precisa estar sempre mandando investimento em dinheiro, assim. Mas, claro, penso também que terra é bem importante, a gente ter um plano de como conseguir expandir nosso território, né? mesmo que seja por essas vias de compra e não pela demarcação, que também é um modo de acelerar as coisas, né? Porque se depender da demarcação, mano, a gente já está esperando um maior tempo o governo nem tchum, ainda mais agora. Muito bem, vamos encaminhando para o finalmente, mas eu queria traçar alguns comentários, né? Queria que você falasse depois, se lembrar um pouco sobre o que você fala quando uma escolinha branca lhe convida, por exemplo, né? Uma curiosidade.
Mas dizer assim que a gente, com a conversa do Denilson, a gente acredito que foi possível abrir muito, né, da complexidade que é, né, o processo da arte indígena contemporânea quando ela é construída dentro desse horizonte mesmo de cruzamento de mundo, né, que de uma certa forma é uma forma da gente falar na prática, né, esses conceitos todos de reapropriação, contracolonialidade. A gente tenta traduzir todos esses termos complexos e acadêmicos em ações, né? E isso é muito, muito interessante. E tem essas questões dimensionais mesmo, né? Porque a arte ela acaba passando por esse lugar da valorização, né? Eu tenho declarado abertamente em algumas ocasiões que uma das funções do meu trabalho enquanto um próprio laboratório de mim mesmo, de movimento, e até essa ideia mesmo de o que é de movimento, o que é de fato um movimento, né? Porque acho que até isso é bem importante elucidar para as pessoas, né? O que é estar no movimento, né? O movimento, ele, em princípio, não tem uma barreira, a gente não consegue dimensionar até onde ele vai, né? E aí a nossa arte é um reflexo desse movimento indígena que traz, inclusive, reflexões sobre a própria forma como esse movimento mais de base vem sendo conduzido, né? Essas questões internas complexas, de conflitos e tudo que enfraquecem de fato a luta e não devem ser, né? A partir de que a gente fala de arte, não pode ser deixado de fora, né, dessa questão de trazer para esse lugar, né, como complexidade. Isso que é o barato da arte, né, que ela não pode, não deve ser, né, limitada e categorizada ou temporalizada, né? Pelo menos eu tenho essa ideia clara de que a arte indígena contemporânea chegou mesmo para ficar, né? E essa escola que a gente acaba elaborando junto, né, em diversos contextos, quando a gente reúne, por exemplo, pessoas, né, de diferentes realidades, contextos, né? A gente está falando um pouco da Sueli Machacali, que é aldeada, mas não tem território, né? Falando de nós mesmos, das nossas realidades, dos nossos territórios, até chegando nessa questão dessa turma toda que potenciais aliados, né, que são os autodeclarados e tudo, né? Então, são várias abrangências que a gente pode vislumbrar aqui desse campo. Falamos também das parcerias, né, como iniciativas saudáveis, quando elas são construídas realmente dentro de uma ideia de cooperação, de troca e tudo. E dizer que adorei a conversa com o Denilson e lembrar que o Denilson vai estar com a gente na exposição Moquém Churari, que nós estamos realizando no MAM agora, deve abrir dia 14 de agosto, né? Está chegando perto. É uma exposição grande, onde a gente vai trazer também nomes que não estão ainda habituados por esse lado da ideia de lugar de espaço, né? Que é esse lugar da galeria, da mídia, enfim. E temos algumas coisas boas assim, para comemorar no campo das artes, até porque é um lugar que eu tenho dito que, de todo modo, não deixa de ser uma denúncia, deve ser uma denúncia, né? Qualquer exposição indígena que se faça, ela é, antes de tudo, uma denúncia, né? Uma reivindicação, um ato contracolonial. E ela precisa ir além disso, né? Ela precisa levar as pessoas a conhecerem aspectos positivos da nossa vida, né? Não só ficar eternamente na tristeza e na depressão e no sofrimento, mas falar da alma, da cultura, dos cosmos mesmo, né? Acho que a arte ela pode levar a gente para esse lugar, né? É um lugar da luta que ela é muito furtivo esse campo, né? Tanto o campo da autoestima mesmo, né? De elevar a autoestima, quanto provocar, né, esse lugar que né? A arte é memória, e memória pressupõe contato, né? Busca, diálogo, acolhimento, todo esse movimento, né? Que precisa ser feito quando a gente se afastou muito de tudo isso, acreditando nessa ideia de sociedade, modernidade,
e largou tudo para trás e achou que aquilo que a gente fazia podia ser chamado de tradição e era um lugar meio inalcançável, né? Mas parece-me muito mais simples, né? A gente dedicar tempo mesmo a entender que o futuro, como o Lawton diz, é ancestral e que, né, a gente caminha para frente de fato né, alimentando, revivendo, nos guiando com o que já nos trouxe, né? Que é, né, a essência da ideia do índio que vive feliz na natureza, né? Então é muito doido o nosso trabalho, Denilson. Como você falou, ser índio é triste, mas é bom, né? Então já fico por aqui, né? Queria te ouvir mais, queria saber de fato o que tu fala para as criancinhas e abre o coração aí para as banhuetes, que não são poucas, não são poucos. Bom, quando eu vou falar para criancinhas, eu falo que o como é que é? Que a gente tem que carregar sementes e ir plantando pela cidade, né? E que índio é só uma invenção, né? E arte também é só uma invenção. Tudo a gente tem que viver, experimentar e construir juntos, assim. Então, a ideia de carregar sementes no bolso e espalhando pela cidade é na esperança de que essas crianças me ajudem um dia a fazer com que a floresta quebre o concreto de algum desses prédios aí coloniais. Enfim, quero agradecer o convite dessa conversa, foi ótimo, assim, né? Tava com saudade já de falar contigo. Agradecer a todo mundo que ouviu, que escutou, enfim. Banhuetes ou não banhuetes. Quem não é banhuete ainda tem vagas no clube. Mas, enfim, muito obrigado. E falar isso, né? Repetir que o futuro é ancestral e que a vida é construída todo dia. E que movimento, né, seja da arte ou da vida, é como na música lá do Chico Sainz, assim, né? Quando o pé, né, vai na frente, já não está mais no mesmo lugar. Então, movimento é se movimentar, é não ficar parado. Vamos dançar, pular, correr juntos, que sozinho é bem chato. É isso aí. Obrigado, Denilson Banil. Obrigado a você que acompanha aí a nossa série de podcasts, né? União Shiro Artes em Redes. Indique esse material, né? Para quem você gosta, para quem você acha que precisa, né? Fazer essa conexão com o nosso trabalho e agradecer a toda a equipe de produção, Mista Manatite, Paula Berbert, né, o nosso técnico Kevin Bresolin, que está ali gravando isso tudo para a gente, né? Esse é um edital da Lei Aldir Blanc, que foi aprovado aí pela Mista e o Manatite, e possibilitou, né, a interação durante 10 episódios, né, de várias conversas cruzadas entre artistas, atores, enfim, senhores do seu tempo e do seu trabalho, né, que são os artistas indígenas. Obrigado, estamos por aqui e não deixe de acompanhar todos os episódios e indicar, né? Valeu. Nyanderu é ligado a todo, né? Tanto que seja hoje, nesse momento difícil, né? Como se fosse a gente ficando tudo Nyantiró. Nyantiró que liga, representa assim nosso espírito ao espírito de Nyanderu, Nyantiró. Significa tudo, né? Então essa palavra significa tudo, porque Nyantiró, por exemplo, o Nyantiró é muito sagrado, né? Assim, Nyantiró é uma coisa que é conectado com um ao outro. Então esse é